E aí, gente, tudo bem com vocês? Professora Nara Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, firme e forte nos estudos? Então, bora lá, vamos dar seguimento à nossa aula sobre calendário nacional de vacinação 2025, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso calendário, entendeu? A gente vai falar sobre uma vacina que ela é iniciada, né, praticamente junto com as vacinas que a gente viu lá na aula passada, tá? E aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque é uma vacina que tem as suas particularidades, tá? Tem as suas particularidades, você não pode ficar de fora, tá certo? Dessa informação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar aqui o nosso continuidade, né, sobre a vacina rotavírus, o calendário nacional de vacinação 2025. O que que vem de novo, né? O que que vem, né? Bora ver. Então, a vacina rotavírus, ela previne contra a diarreia causada pelo rotavírus. E aqui o esquema, tá? Lembrando que é um breve resumo, tá? O esquema são duas doses, tá? A criança, ela toma a primeira dose com 2 meses e a segunda dose com 4 meses. Esse praticamente é o esquema. Só que tem uma data limite para essa criança tomar a primeira dose, tá? Ou seja, ela só pode tomar a primeira dose até 11 meses e 29 dias. O que quer dizer isso? Digamos que essa criança está com a vacina atrasada, né? Ela não tomou nenhuma dose na vida dela contra a rotavírus. Ela só pode tomar a primeira dose até 11 meses e 29 dias. Então, após esse período, ela não toma mais e ela perde a oportunidade de tomar a vacina. Já ficar esperto a este número, tá bom? Então, como a gente fala, né, tem número, tem questão, né? Seguindo, né? Aqui a indicação é a prevenção de diarreia aguda, né? Causada pelo rotavírus G1, mas ele também faz uma proteção cruzada contra outros tipos, né? De sorotipos que causam diarreia, tá? O G2, G3, G4, G9. E aí, o que que acontece? Uma idade recomendada. Então, assim, a criança, se ela tomou a primeira dose, ela só vai poder tomar essa segunda dose menos de 2 anos, tá? Então, assim, digamos que ela tem o calendário dela bonitinho, ela tomou com 2, mas não tomou com 4. E aí, eu vou tomar até com que idade, né? Então, menor de 2 anos ela pode tomar. Agora, se ela não tomou nenhuma dose, então ela não pode passar de 1 ano, tá? A primeira dose. Então, a faixa etária de cada dose é bem limitada. Então, atenção para não perder essa oportunidade, que a gente mais recomenda dentro da sala de vacina, né? Porque a criança com esquema está atrasado, tem que vacinar o mais breve possível. Então, assim, é proibido, né, a primeira dose, né? Ou seja, ou se ela não tomou, né? Não é proibido, ela não tomou, né? A primeira dose, ela praticamente, ela só não pode passar dos 11 meses e 29 dias. Então, pode ter perda da oportunidade vacinal. Então, se ela não foi aplicada até 11 meses e 29 dias, não deu tempo, não conseguiu, a mãe não levou, então ela perdeu a chance de se vacinar contra a rotavírus, tá? Então, qual é o esquema? E agenda oportuna, o que quer dizer isso? Criança chegou, olha o cartão, ou seja, não está atrasado? Beleza, está atrasado? Pega essa criança, já faz logo essa vacina para poder fechar logo esse esquema, porque é uma vacina que ela tem umas particularidades. Então, uma criança com mais de 2 anos, ela não vai perder a oportunidade, né? Então, o esquema básico são duas doses. A criança toma com 2 meses e com 4 meses. E o intervalo entre as doses é 60 dias, tá? Então, no mínimo, são os 30 dias, que é o que a gente já estudou com relação à vacina, que tem um período de 60 dias e tem esse período mínimo entre as doses, tá? Que é 30 dias. Aqui no nosso quadro, que o próprio departamento, né, do Programa Nacional de Imunização, que esse ano ele trouxe, né, esse esquema, né, esse quadro falando com relação à rotavírus, tá? Como é que faz essa primeira dose? Então, é o seguinte, essa criança ela pode iniciar, né, praticamente a partir de 1 mês e 15 dias, né? Mas sabe que ela começa a tomar junto com as outras vacinas de 2 meses, tá? Mas ela pode tomar 15 dias antes de completar 2 meses, tá? A primeira dose, e vai tomar até 11 meses e 29 dias, a primeira dose, tá bom? A segunda dose, ela pode tomar entre 3 meses e 15 dias, tá? E até 23 meses e 29 dias de idade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se essa criança chegou lá no posto de saúde e não tem nenhuma vacina, nenhuma dose, nenhuma de rotavírus, mas ela tem menos, tá?
de 2 anos, né? Ou seja, ela é uma criança que tem 11 meses, até 11 meses e 29 dias. Eu posso fazer uma primeira dose dela, sem problema nenhum. Ah, e se ela passar? Aí ela não vai poder tomar mais, né? Ah, mas se ela já tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda, ela pode tomar até 23 meses e 29 dias. Então, é a questão de complementar o esquema. Então, lembra que a gente falou, a gente não reinicia calendário, tá? A gente não reinicia esquema, a gente complementa, tá? Outra vacina do calendário é a vacina pneumocócica 10, tá? Que a gente chama de pneumo 10, tá? O que que tem que ficar atento aqui? Eu faço uma observação que muitas bancas de concurso, eu já vi questão perguntando quais são as vacinas que protegem contra meningite. Ele não diz que meningite, fala meningite, tá? E aí, quando você pensa que a pneumo, ela não protege contra meningite, ela protege sim. Ela protege contra pneumonia, meningite e otite. Então, ficar muito atento quais são as vacinas que protegem contra meningite, tá bom? Então, a pneumo é uma delas, tá? O esquema é 2 doses, tá? Com 2 e 4 meses. Observe que ela entra junto no rol das vacinas das crianças, e começa com 2 meses, né? Então, ela toma penta, toma VIP, né? Toma pneumo e toma rotavírus. Então, essa criança, ela toma 4 vacinas, né? Então, ela toma 3 injetáveis e uma oral, tá? E com 4 meses, faz a mesma repetição. Quando chega essa criança com 1 ano, que é com 12 meses, né? Ela faz um reforço da pneumo, tá? E aí ela tem um outro, tá? Com 4 anos. Então, a pneumo aí, ela tem praticamente com 2, com 4, e também com 2, com 4, com 2, com 4 faz um reforço com 12, tá? E aí ela faz um outro reforço com 4 anos. Então, a pneumo, ela praticamente são 4 vacinas que essa criança toma, né? Que ela vai tomar com 2 meses, com 4 meses, vai tomar um reforço com 12, tá? E vai tomar um outro reforço com 4 anos, certo? Vamos lá. Seguindo, né? E aí, essa vacina, ela indica, né? Ou seja, a indicação dela é para prevenir de infecções invasivas graves por 10 sorotipos, tá? Do próprio da pneumonia, né? Da síndrome da pneumonia. Aí tem vários vírus, né, gente? Vários sorotipos, né? Que possam trazer infecção, tá? Que pode ser todos os tipos de infecções bacterianas ou virais, alguma coisa que comprometa, né, o sistema respiratório causado por algum agente infeccioso, tá? E aqui nós temos a 1, 4, 5, o 6B, o 7F, 9, o 9V, o 14, 18C e o 19F, que são os sorotipos, né? E aí ele faz também uma proteção cruzada contra um sorotipo 19A. Então, essa vacina, ela vai prevenir também, além da pneumonia, esses tipos de pneumonia que a gente viu aqui agora, também vai prevenir contra a otite média aguda, pneumonia e meningite, bacteremia e sepse, tá? Então, são uma vacina bastante importante para a criança, né? Elas todas são, né? Mas essa aqui, ela faz um reforço, né? Percebeu que são praticamente 2 reforços que essa criança toma, né? Porque a idade recomendada é entre 2 e 4 meses, né? Que ela vai tomar com 2 meses a primeira dose, vai tomar com 4 meses a segunda dose, e aí ela vai ter o reforçozinho dela, tá? Com 1 ano, e vai ter um outro reforço com 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Lembrando para vocês que ela não tem 5 anos, né? Então, não faz com 5, né? E aqui, para ficar bem mais fácil para vocês, né? Tem aqui a primeira dose, né? Que com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, com intervalo, né, de 60. E aí temos aqui a primeira dose, que é o reforço aos 12 meses, tá? Que tem aquele período, né, do mínimo de 60 dias após a segunda dose, por exemplo. Ah, mas como assim? Porque tem gente que está com esquema que pode estar atrasado, né? E aí você tem que dar um intervalo entre as vacinas de 60 dias. Você não pode pegar uma vacina hoje e fazer daqui a 15 dias. Não, você tem que dar um intervalo de 60 dias, tá? E aí? E aí, para você vai atualizar o cartão dessa criança, a criança está atrasada, você vai atualizar, mas lembrando que não pode passar dos 4 anos. Então, 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela pode atualizar o cartão dela,
tá? E aí, quais são essas condutas, entendeu? Então, de 5 a 10 meses, né, a pessoa não tem esquema, ou seja, a criança não tem esquema nenhum. Tem criança que chega no posto de saúde não tem uma vacina, né? E aí, digamos que essa criança chegou, né, de 5 a 10 meses sem nenhuma dose, você vai fazer as duas doses, tá? Vai fazer a primeira dose como fosse uma dose hoje e vai fazer uma segunda dose, no mínimo 30 dias, tá? Mas pode, né? Fazer com 60. Mas lembrando que quando chegar a 12, aí já vai fazer o reforço. Por isso que a gente tem que ficar atento à idade da criança, porque existe esse intervalo entre as doses, né? Então, digamos que ela chegue hoje, ela toma uma hoje, toma a segunda daqui a 30 dias, e quando ela completar um ano, ela faz o reforço. Então, a gente não perde essa criança, entende? A gente consegue, fazer o calendário. Aí, digamos que essa criança chegou com 11 meses, sem esquema nenhum, tá? Já passou um esquema nenhum. Ela vai tomar uma dose e vai tomar um reforço. Por quê? Porque ela já está perto do ano, né? De 12 meses. Então, não vai ter aquele espaço entre as doses. Então, vai tomar uma dose, né? Quando tiver com 11 meses, e vai tomar o reforço com 12, tá? E aí, ela vai tomar esse reforço com 12 e vai tomar o reforço com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é muito importante que a criança não perca, tá? Esse período de vacina, porque isso pode comprometer o esquema. Então, por isso que o Ministério da Saúde faz campanhas, né, para que a população vacine os seus filhos, tá? E aí, o esquema completo sem reforço, né? Então, vai aplicar reforço. Como assim? O esquema está completo, mas não tem reforço? A criança pode não ter tomado reforço com um ano, aí vai aplicar o reforço sem problema nenhum depois, tá? Porque ela tem um prazo bem amplo, né? Aí, digamos que essa criança não tem esquema nenhum, depende da idade que ela chegar, né? Ela passou de 12 meses, né? Passou de um ano, ela não tomou nem com dois, não tomou nem com quatro, e não tomou nem com um ano. Aí só vai fazer uma dose mesmo, que é a dose única, que é o reforço, mas respeitando a idade, tá, gente? Não pode esquecer que é com 4 anos, 11 meses e 29 dias é a data, ou melhor, a idade limite, tá? Bom, a indicação clínica, né, especial, se for no caso 3 doses mais reforço, né, depende muito. Existem pessoas, ou melhor, crianças, né, que precisa tomar uma dose a mais, mas tem que passar pelo CRI. O CRI, né, o Centro Regional de Imunobiológicos Especiais, ele é que vai definir, porque lá tem o profissional médico, né, que vai avaliar a criança, né, se vai poder tomar ou não, então isso é mais especial. Com relação à dose, né? Bom, a dose que a gente faz para a vacina, a pneumo, né? A pneumo, ela tem um volume de 0,5 ml, né? Praticamente quase o padrão de todas as vacinas que se tomam, né? Então, a produção pela Biomanguinhos, tá? Pode variar conforme o produto, como eu falei, depende do fabricante, né? Então, como depende do fabricante, aí lá na hora quando chegar na sala de vacina é que a gente sabe qual é o laboratório, né? Então, a via e local de administração, né? Então, via intramuscular, preferencialmente no vasto lateral da coxa, tá? Então, essa criança, quando chegar, ela vai tomar a vacina IM, local, preferencialmente vasto lateral da coxa, tá? Não são a via IM, sabe que a criança toma do lado, né? Na perninha, essa vacina, tá? Seguindo. Bom, aqui nós temos as precauções, tá? E as orientações que é dado, né, na hora que vai fazer essa vacina. Então, aquilo que a gente já falou, se a criança está com febre, ela não vai tomar a vacina, tá? Moderado ou grave, vai adiar essa vacinação. Criança está prematura, uma prematuridade extrema, né? Então, menor de 28 semanas, tem algum risco de apneia, vai considerar o monitoramento respiratório. Então, um prematuro, ele não vai fazer essa vacina, né, de imediato. Então, ela pode também ser adiada, tá? Na falta do produto, como assim? Né? Tá, a pneumo 10 pode ser completado com a pneumo 13, né? Ou aquela que a gente utiliza, né? Também, né? E tem uma outra bem especial,
da Pneumo 10, que é a conjugada, né? Que aí você pode também administrar, tá? Mas é muito difícil, assim, raramente essa vacina, ela falta, ela tem um bom quantitativo dentro das unidades de saúde, né? A contraindicação dela, se caso alguém tiver uma história de hipersensibilidade, ou seja, tomou a vacina e apresentou uma hipersensibilidade. Então, ela não deve tomar, porque ela já teve uma alergia, né, entre aspas, né, com algum componente da vacina, tá? É aquela questão, né? Reação alérgica ao componente. E aí, administração simultânea, o que que significa isso? Eu posso administrar pneumo junto contra a vacina? Pode, sem problema nenhum, tá? Não precisa ter esse intervalo. Como assim o intervalo? Ah, vai fazer uma hoje, vai fazer uma daqui a 15, vai também fazer outra daqui a 30 dias. Não. Você pode fazer essa vacina junto com as outras sem problema nenhum, tá? Vamos agora para a vacina meningocócica, que é a famosa meningo C, tá? Aí, lembrando para vocês que essa vacina, ela vai prevenir contra meningite, tá? No tipo C, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, se por acaso uma banca de concurso chegar e assim, olha, quais são as vacinas que protegem contra meningite? Além da meningo C, né? Temos a pneumo 10. Então, não vão esquecer desse detalhe, que eu já vi questões de concurso com essa questão e muita gente erra pensando que pneumo não protege contra meningite, mas protege sim, tá? Então, qual é o esquema, tá? O esquema da meningo é o esquema, são duas doses, mas ela tem uma diferença, né? Vocês perceberam que a criança ela toma ao nascer e começa a tomar com 2 meses, né? Aí pensa que só vai tomar com 4. Não, tem uma vacina que toma aí com 3 meses e também toma com 5 meses. Praticamente a criança toma vacina quase todos os meses, né? Só pula um mês, né? Ela nasceu, já toma vacina. Dá um intervalozinho de um mês, quando chega com 2 meses, toma vacina. Chega com 3 meses, toma vacina. Chega com 4 meses, toma vacina. Chega com 5 meses, toma vacina. Chega com 6, toma vacina. Dá aquele intervalozinho, aí depois volta. Então, essa vacina, ela toma, são 2 doses, tá? E essas 2 doses, ela vai tomar com 3 e com 5 meses de idade. E vai fazer um reforço aos 12 meses com ACMW, tá? É uma atualização que teve agora há pouco, né, recente, que além de fazer a meningo C com 3 e 5 meses, vai fazer o reforço aos 12 meses com ACWY, tá? E a idade mínima, né, para se fazer essa vacina é com 2 meses, tá? Então, assim, a gente sempre se pergunta, pode fazer junto com as outras? Até poderia, mas como o próprio Ministério estabeleceu que é com a partir de 3 meses, então é a partir de 3 meses que deve ser feita esta vacina, tá? Bom, indicação. A indicação, tá, dessa vacina ela é para prevenir contra doenças meningocócicas invasivas, principalmente por a Neisseria meningitis, tá? Do soro grupo C, é um tipo de meningite. Ela protege também contra a meningite e a meningococemia, tá? E a idade que se recomenda, não vamos esquecer do esquema, tá, gente? É com 3 meses, né? No mínimo 2 meses, e 11 meses e 29 dias, tá? Ou seja, né? A primeira vacina, a primeira dose, ela tem que ser tomada entre 13 meses e 11 meses e 29 dias, tá? A primeira. E aí, o esquema, o que que seria o esquema vacinal numa agenda oportuna? É quando aquela criança, né, ela com uma situação especial atrasou, então a gente aproveita essa criança. Ela vai tomar essas 2 doses, com 3 e 5 meses, com intervalo de 60 dias e no mínimo 30 dias. Em situações bem especiais é que você vai diminuir. Como assim? Está atrasado? Está atrasado. Vamos dizer que essa criança está perto de completar um ano. Para não perder a dose, eu vou diminuir para 30 dias, tá? Para essa criança fechar o esquema. Então, o reforço que vai fazer, tá? Da meningo C é a primeira dose aos 12 meses, preferencialmente, a gente vai usar a meningo ACWY, tá? E aí ela pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, ela não pode tomar essa vacina, né, com 5 anos. Ela tem um limite para tomar com relação ao seu reforço, tá? Bom,
influenza, né? A famosa vacina da gripe, tá? Ela previne infecções pelo vírus da influenza e complicações. Lembrando que todo ano a gente toma vacina da influenza porque muda a cepa, tá? E o público-alvo são crianças, né? Menores de 6 anos, tá? Gestantes, idosos, né? Acima de 60, né? Grupos vulneráveis, que aí coloca pessoas privadas da liberdade, moradores de rua, né? Profissionais de saúde, tá? O esquema é uma dose anual, tá? A primovacinação infantil, como chamam também, né? Porque as duas doses com 30 dias, né? A segunda, duas doses, né? Que falam. E aí vamos fazer agora mais detalhado falando dessa vacina, né? Que aqui foi só um resuminho, tá? Bom, a indicação, como a gente já falou, vai prevenir de infecção pelo vírus da influenza, tá? A Myxovírus influenzae, reduz também muitas pneumonias, tá? Virais, bacterianas, hospitalização e também mortes, porque a gente sabe que pensa que o pessoal só morre de Covid, não, morre de influenza também, tá? E nós tivemos um número muito alto esse ano com relação às influenças, tá? Essas influenças, elas vieram com tudo este ano. Então, elas são muito importantes para crianças e para idosos, tá? Então, com relação à idade e grupos recomendados. Bom, essa vacina ela é administrada a partir de 6 meses e vai até 5 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? A gestante ela vai tomar uma dose por gestação. Então, cada ano, digamos que ela engravidou esse ano, vai tomar uma dose. Engravidar o ano que vem, vai tomar outra dose. Então, a cada gestação, ela vai tomar uma dose da influenza, tá? Idosos maior ou igual a 60 anos também entra como esse grupo que recebe a influenza. Existem outros grupos também que podem tomar a vacina, como, por exemplo, as puérperas, os indígenas, né, os quilombolas, pessoas em situação de rua, né, os trabalhadores de saúde, professores, força de segurança armada, pessoas com deficiências, caminhoneiro, transporte coletivo, portuários, correios, os privados de liberdade, pessoas com doenças crônicas, né, e entre outros. Então, existe um número, né, praticamente, de grupos recomendados. Então, é bastante gente para se imunizar contra a influenza, tá? E o esquema vacinal da agenda oportuna, né, como a gente chama, é a dose anual, como a gente falou, conforme a sazonalidade viral. Então, se não me falha a memória, a nossa daqui, do nossa região norte, particularmente aqui em Roraima, vai chegar agora em setembro para outubro, se não falha a memória. Então, nós não tomamos ainda deste ano, tá? Então, qual é o período da vacina? Em crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, tá? Então, 5 anos, 11 meses e 29 dias. E a primovacinação. Então, essa primovacinação é quando se faz duas doses, com intervalo de 30 dias, né? Então, se for o caso, ter que tomar essa vacina, então tem que ter um intervalo, digamos, por questões de surtos, né? A gente já teve situações de ter um surto, se não me fala, na época do sarampo, em que a criança, né, ela toma a vacina com um ano, né? E aí tiveram que antecipar, né, por 6 meses por conta do surto que estava tendo. Então ela tomou aquela dose com 6 e toma a dose com um ano também, tá? Aí nos anos seguintes vai ser uma dose única. Começou agora a tomar, vai tomar todo ano uma dose, tá? Gestante. Dose por gestante ou até 45 dias após o parto. É o período da puerperal, né? Ela, toda vez que ela for engravidar, pô, vai tomar uma vacina da influenza. Idoso, uma dose por temporada, ou seja, todo ano, né, gente? É uma dose por temporada que a gente fala, todo ano a gente vai tomar essa vacina, tá? Aqui saiu tortinho, né? Mas dá para enxergar. Atualização do cartão de vacinas. Então, atualizar a qualquer momento, né, da temporada gripal, ou seja, começou esse ano a vacina contra a influenza 2025. Opa, aproveita aí e vai tomar, tá? Então, é disponível todo ano, tá? Intensificada no período sazonal, que era para acontecer, mas não aconteceu aqui. Nós estamos já estamos saindo, né, do período sazonal e ainda não tomamos a vacina da influenza 2025. Quem acha que tomou, não tomou, que eu saiba, até onde fui informada que só ia chegar entre outubro, se não me falha a memória, e novembro, por aí.
Então, a dose que é administrada, fica atento, tá? Esse número, viu? Crianças com 6 meses até 2 anos é 0,5 ml, tá? De três anos até 8 anos, 11 meses e 29 dias, ela vai tomar 0,5 ml. E maior de 9 anos e adulto, 0,5 ml. A produção é Instituto Butantan. Mas a pessoa pode perguntar assim: mas professor, não pode tomar menor, né, de 6 anos? E por que que aqui está dizendo que até 8 anos? Gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês. O nosso calendário que o Ministério da Saúde estabeleceu foi aquele, tá? Como eu falei para vocês, de 6 meses, né, até 6 anos. E se chegar, quer dizer que uma criança chegar com 7 ou com 8, não pode tomar? Pode tomar, só que o Ministério não vai liberar, entendeu? Por quê? Porque é questão de custo. O fabricante é que recomenda essa dose, tá? Eu estou aqui dizendo o que que o fabricante recomenda, né? Então, lembrando para vocês que o esquema, tá? Para influenza, para crianças, é a partir de 6 meses até menor, né? Até 6 anos, menor de 6 anos, tá? Então, fica até 6 anos. Completou, passou dos 6, não pode mais com relação ao esquema, tá? Via e local de administração. Bom, a via é intramuscular ou subcutânea. Subcutânea são situações, tá, gente? Mas a influenza sempre é IM. Em situações subcutâneas, se for um paciente com portador de hemofilia, alguma coisa que comprometa, né, a questão hemodinâmica, aí realmente tem que ser subcutânea, tá? E aí que você sabe, né? Criança que chega menor de 2 anos vai fazer no vasto lateral da coxa, tá? Criança igual ou maior de 2 anos vai fazer na região deltoide, que é no braço, tá bom? E aí tem umas coisas interessantes que é as orientações que a gente dá, né, na vacina, né? Então, doença febril aguda ou a pessoa, né, teve Covid-19 confirmada, tá? Aí vai adiar a vacinação, tá? Não, a pessoa teve Covid agora há pouco, entendeu? Não vai tomar agora não, tá? E a doença, né, febril, então a gente já sabe, gente, quem tá com febre não toma vacina, tá? Alergia ao ovo, tá? Pode receber, uma observação em casos bem graves, ou seja, pode receber. A pessoa pergunta, tem alergia ao ovo, não pode tomar a vacina, né? Mas só se for extremamente grave, tá bom? E história de síndrome de Guillain-Barré, né? Avaliar o risco-benefício. O que que significa isso, né? Bom, a pessoa já tem a síndrome de Guillain-Barré, né? E aí pergunta-se: bom, será que não é melhor ele tomar essa vacina? Questão do risco-benefício, né? Um risco, mas que possa, digamos, proteger, né? Eu sei que tem um risco, mas, enfim, também é bom essa questão da avaliação, tá? Conviventes e imunodeprimidos e vacinação é recomendada, ou seja, pessoas que têm uma baixa imunidade, né? Pessoas portadoras de doenças imunodeprimidas, deve-se retomar a vacina da influenza, tá? A contraindicação, crianças menores de 6 meses, tá? E se por acaso alguém apresentar alguma anafilaxia grave, né, após a dose anterior, né? Avaliar em casos selecionados. O que quer dizer isso aqui? Digamos que você tomou uma dose anterior, no ano passado, um exemplo, né? E você apresentou uma alergia, né? A dose que você tomou, tá? E aí você vai para uma avaliação. Você não pode tomar essa vacina assim. Precisa passar pelo médico. O médico vai dizer se tá bom ou tá, né? Administração simultânea. O que que significa isso? Aquilo como eu já falei anteriormente. Pode ser administrado junto a demais vacinas do calendário vacinal sem necessidade de intervalo. Ou seja, pode, sem problema nenhum. Pode misturar ela com as outras? Pode. A única recomendação que tem é aquilo, ou alergia ao componente, ou se a pessoa tem alergia grave ao ovo, né? Vacina Covid-19, gente. Vacina Covid-19, ela previne das formas graves, tá? E óbitos também, né? Porque você sabe que a Covid-19 foi praticamente a pandemia, né? Foi que trouxe bastante, mas
bastante enfermidade até hoje, né? Nós temos pessoas com Covid-19 e algumas pessoas morrem também de Covid-19. Só que não tem como aquele impacto como foi no período da pandemia, né? Então, ele vai prevenir das formas graves e óbito. Não quer dizer o seguinte, então quer dizer, se eu tomar a vacina, eu não vou pegar mais Covid. Não, você pode pegar Covid, mas você não vai agravar e não vai morrer, tá? É só isso. A vacina, ela tem essa finalidade. Não é que você vai tomar a vacina e não vai pegar Covid nunca mais. Você pode pegar sim Covid, só que você vai segurar, né? E não vai morrer, né? Isso depende também das vacinas, né? O quantitativo que você tomou, tá? Então, o público-alvo é crianças, né? Maiores de 6 meses, né? Igual, né? Ou maior de 6 meses. Gestante, idoso, né? Que é maior de 60 anos, e alguns grupos de risco, no caso, entre nós também, né? Ou seja, profissionais de saúde, pessoas privadas de liberdade, moradores de rua, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, tá? E o esquema é o seguinte: a vacina que foi adquirida pelo Ministério da Saúde foi a Pfizer, né? E a Pfizer ela dá 3 doses para você tomar. Então você vai tomar essa vacina, né? Com caso falando de criança, né? Vai tomar com 6 meses, vai tomar com 7 meses, vai tomar com 9 meses, tá? Isso se for a Pfizer, tá? Esse é o esquema infantil. Se for a Moderna, que já é um outro laboratório, vai tomar apenas 2 doses, que é com 6 e 7 meses, tá? Com intervalo de 30 dias. E você faz o reforço anual ou semestral para os grupos específicos. Então, todo ano, né, tá se tomando essa vacina, né? Bom, qual seria a indicação? Como eu falamos anteriormente, forma grave, né, da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, tá? E aí, grupos recomendados. Crianças de 6 meses, aí você pode fazer numa criança, 4 anos, 11 meses e 29 dias, que eu falo de esquema, tá, gente? Quando a gente bota um limite assim na idade, é esquema, tá bom? Gestante, idosos, né? Maior de 60 anos. Os grupos especiais, como a gente falou, é bem semelhante ao que a gente viu lá na influenza, né? Segue a mesma regra, tá? Instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade, privados de liberdade, profissionais de segurança, correr e assim por diante. Então, a gente que tem contato com o paciente, né, é o que a gente também entra na lista de prioridades, né, porque a gente está sempre lidando com pessoas doentes, né? Então, o que que a gente tem hoje, né, lá disponível nesse ano para a vacina da Covid-19 lá no Ministério da Saúde? A gente tem a Pfizer, nós temos a Moderna e nós temos a Serum, né, que é um outro tipo de vacina Covid, né, e que ela tem idades diferentes. Então, se por acaso for a fase a Moderna, então a criança pode tomar a partir de 6 meses. Mas digamos que o Ministério compra o Serum e aí só vai poder tomar a primeira dose, né, quando tiver com 12 anos, tá? Então, assim, são laboratórios, tá? Por que colocar aqui? Eles colocaram, porque eles podem precisar ter que comprar de outros, né? E qual é o esquema básico infantil? Vamos lá. A Pfizer, tá? São 3 doses. Memorizem, tá, gente? 6 meses, 7 meses e 9 meses, tá? O intervalo tem que ser de 4 semanas, né? Entre a primeira e a segunda dose. E 8 semanas entre a segunda e a terceira dose, tá? Ou seja, existe essa diferença, esse esquema, né? Entre uma dose e outra. Então, a primeira dose até a segunda dose, 4 semanas, 1 mês, né? E aí você vai para. E quando é que eu vou tomar a terceira? 8 semanas, 2 meses depois. Entendeu? A Moderna, ela tem 2 doses, que é de 6 meses e 7 meses, né? Ele tem um intervalo de 4 semanas entre as 2 doses, já é diferente, tá? E aí nós temos também as pessoas imunocomprometidas, que têm 3 doses, independente do imunizante, né? Então, são 3 doses que eles vão tomar para poder, né? Mas são pessoas também que entram pelo CRI, são pessoas especiais, tá bom? E aí, há doses periódicas que pode acontecer, por exemplo, idoso, tá? Vai tomar 2 doses com intervalo de 6 meses entre eles, né? A gestante vai tomar uma dose na gestação, qualquer fase da gestação dela, ela pode tomar, não precisa dar,
só pode tomar com 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não, ela descobriu que estava grávida, na primeira consulta de pré-natal, ela pode tomar a vacina contra a Covid-19, tá? Imunocomprometidos, ou seja, 2 doses, um intervalo de 6 meses entre eles. Então, uma pessoa imunocomprometida, portadora do vírus HIV, vai tomar uma dose hoje, vai tomar uma outra daqui a 6 meses, tá bom? Crianças imunocomprometidas, né? 2 doses periódicas após esquema básico, tá? Crianças com comorbidades, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, vai tomar uma dose anual, tá? Então, tem uma diferença de quem tem um comprometimento e quem não tem, né? A via de administração dela é em M, tá? Então, aquele mesmo esquema que a gente fala de vacina em M. Menor de 2 anos, vasto lateral da coxa. Maior de 2 anos, você faz no deltoide, tá? Bom, aqui são os volumes que pode se fazer, né? Ou seja, digamos que na fase você vai tomar, né? A criança, né, vai tomar com 6 meses, tá? Até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é o prazo, tá bom? Então, assim, o bom é que no próprio manual que chega, né, no Ministério da Saúde, ele já identifica qual é a fase, é da tampa vinho e, né, e diluir. Aí você tem da tampa azul, não diluir. Isso é muito importante para quem trabalha em sala de vacina. Só trazendo essa observação aqui para vocês, que isso aí é que está no manual de PNI deste ano, tá? Aí tem aqui, digamos que se for diluir, ó, até 5 anos, 11 meses e 29 dias, tá certo? Essa criança, no caso, se for uma vacina que tem a tampa azul que não dilui, ela já muda, né, a dose. Por isso que quando a pessoa trabalha em sala de vacina, a primeira coisa que ele faz é saber qual é o laboratório que está vindo a vacina, né? Porque sabe que o esquema é diferente, né? E aí, se for maior de 12 anos, também faz 0,3 ml e ele identifica que com a tampa cinza também não dilui, né? Está falando da Pfizer, tá? Mas se for da Moderna, aí já muda 6 meses, em 11 anos e 29 dias, né? Aliás, 6 meses, 11 anos, até 11 anos, 11 meses e 29 dias, se faz 0,25 ml. Então, se ele tiver acima de 12 anos, faz o que a gente recebe, que é o 0,5 ml, né? Então, é ficar atento à questão do laboratório. Eu acho pouco provável que caia uma dose da Covid, mas vai brincar com a Sebrasp, né? Precauções e contraindicações. Então, adiar a vacinação em caso de febre, tá? A gente já sabe que isso aí é comum, é uma precaução comum a todas as vacinas, tá? Hipersensibilidade grave e componentes da vacina, tá bom? Anafilaxia após a dose anterior, então não repetir. Teve alergia, né? Teve uma hipersensibilidade, não faz, tá? Bom, administração simultânea. Pode fazer essa vacina com outras vacinas? Ela pode ser até administrada com outras vacinas, atenuadas ou inativadas, que tem algumas vacinas que são inativadas ou atenuadas, né? Só que ele faz uma observação, exceto a vacina contra a dengue, tá? Então, caso você vá tomar a vacina contra a dengue, então não vai, né? Porque a vacina contra a dengue ela é algo, né, diferenciado, né? Tanto é que nesse manual, a gente, do 2025, ele não fala tanto da contra a vacina da dengue, porque é algo que entrou, né, esse ano, mas ele não enfatizou tanto essa vacina, tá? Ela pode, então quer dizer que Covid com dengue não pode, não pode, tá? Se simultânea, o que que acontece? Aplicar em locais diferentes, de preferência extremidades distintas, né? Se simultâneo, ou seja, se for ter que fazer, a gente não recomenda que eles façam juntas, né? Exceto a vacina contra a dengue, né? Mas, por algum motivo, é necessário ter que tomar, é preferível que tome locais diferentes. No caso, bem distintas essas extremidades, ou seja, vamos fazendo um membro direito e outro no membro esquerdo. Essa aqui é a diferença, né? Então, bora lá, para febre amarela. Vacina febre amarela. Previne a febre amarela, né? O esquema de uma dose aos 9 meses e faz o reforço aos 4 anos. Mudou? Pensa numa vacina que muda essa febre amarela, viu?
porque tem que ficar muito atento. Ou vacina que começa com uma coisa, termina com outra. Quem já tomou tanta febre, tanta vacina, né, de febre amarela quando ia para as fronteiras, né? Então, a contraindicação, bom, menor de 6 meses, né? Imunodeficientes e gestante, salvo algumas exceções. Realmente, tem que avaliar, tá, gente? Porque a gestante, vamos dizer que ela mora num lugar, né, endêmico. Aí é aquela questão do risco, né? O risco-benefício. Faz a vacina. É melhor do que a criança nascer com problema, né? Bora para aqui para o nosso esquema, né? Então, prevenção da febre amarela, tá? Que é o flavivírus. Recomendada para as áreas endêmicas, no caso nós aqui, né? As episódicas ou viajantes, tá? E lembrando para vocês, quem for viajar para a Europa tem que tomar febre amarela, mas lembrando para vocês que toda vacina ela tem um período, né? Não pode tomar a vacina hoje e passar pela fronteira, tá? Não, é no mínimo 12 dias para poder fazer a soroconversão e você poder, entendeu, embarcar, tá? Então, a idade recomendada, 9 meses, né, até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Cuidado que teve uma questão que a gente até coloquei lá no meu Instagram, que é passiva até de recurso, colocou como acima de 60 anos, né? A gente pode entrar com recurso e cancelar, né, essa questão. Situações excepcionais, então, de 6 a 8 meses, tem um risco epidemiológico, né? E aí nós temos aqui acima de 60 anos, aí pergunta, pode fazer? Pode fazer acima de 60, mas mediante avaliação do risco-benefício. O que quer dizer isso? De novo, se o idoso ele mora em área endêmica, tem um surto de febre amarela, aí faz, tá? Mas são situações, tá? Então a criança ela começa a tomar febre amarela a partir de 9 meses, tá? Então é o esquema. Antigamente era só uma dose, aí mudou para 2 doses agora. Então, o esquema é esse: é uma dose aos 9 meses e o reforço aos 4 anos, tá? Qual é a dose? 0,5 ml, entendeu? Mesmo volume vai se fazer para de 6 e 8 meses, quando é indicado, entendeu? A via e o local da administração é a via subcutânea, olha lá, cuidado, tá? Não é IM não, é subcutânea. Local, região deltóide preferencial aqui no braço, tá? Quais são as precauções que você tem que ter contra esta vacina? Aliás, contra, né? Não. Precauções e orientações da vacina, tá? Então, idosos acima de 60 anos, vacinar apenas após avaliação médica. Então, é um idoso só em casos excepcionais, né? Como eu falei aqui, tá? E teve um surto, vai ter que vacinar. Gestante e lactente, esse lactente de 6 a 8 meses, ou seja, criança que foi indicada, ela não completou 9 meses ainda, e nem a gestante, né? Tá, a gestante, tá grávida, não pode tomar. Mas é para avaliar o risco-benefício, é que a gente está falando. Digamos que uma gestante, essa criança mora em área endêmica, tá tendo um surto de febre amarela, aí tem que fazer, entendeu? São situações. Pessoa com alergia ao ovo barra gelatina, né? Vacinar somente em ambiente hospitalar. Por quê? Porque se ele tiver algum processo alérgico, ela já faz uma medicação para cortar o efeito, né? Do componente da vacina. Então, pessoas com HIV positivo, vacinar apenas com CD4, adequado e assintomático. Transplantados de medula óssea, avaliar após 24 meses, né? Ou seja, fez transplante depois de 24 meses, 2 anos, avalia se realmente é necessário tomar esta vacina, tá? Lactente, né? De bebê, que, ou seja, se for menor de 6 meses, vai adiar ou suspender a amamentação por 10 dias, se inevitável, né? Então, assim, a lactente de bebê, você está amamentando o bebê, né? O bebê tem menos de 6 meses e é preciso tomar, vai adiar ou vai suspender a amamentação. Olha, eu tenho que fazer essa vacina no meu filho, mas ele não tem 6 meses, ele está menos de 6 meses. Aí são situações, tá, gente? Aí, no caso, tem uma avaliação médica, passa pelo CRI, né? Assim, tem todo como eu posso dizer para você, toda uma orientação, toda uma recomendação, tá? Então, assim, só para poder a gente falar aqui para vocês com relação à vacina, tem que ter muito cuidado com esses detalhes, porque as bancas de concurso,
elas gostam de fazer as pegadinhas justamente em pequenos detalhes, tá? Então, por exemplo, se você sabe o esquema da febre amarela que se faz com 9 meses, né? E faz o reforço com 4 anos, ele pode colocar uma situação assim, digamos que Maria teve o seu bebê na maternidade, a criança nasceu com problema, né? E ficou fazendo um tratamento, né? Lá na maternidade. Aí a criança chegou prematura, tá? Aí a criança completa 1 mês. Tem criança que fica meses lá na incubadora, tentando, né, ganhar peso, né? Tentando sobreviver. Essa é que é a verdade, né? E aí vai passando, vai passando, vai passando. Aí quando chega, né, naquele período, digamos, o médico avalia e pensa assim, olha, tem que vacinar essa criança, porque por algum risco, alguma coisa. Nós moramos em um estado que é fronteira, né? A gente sabe que nós temos a região comum, né, em ter malária, a febre amarela, que a gente mora, né, gente? E aí o que que acontece? Quando a gente passava na fronteira, quem se lembra disso, a gente tomou muita vacina que febre amarela, né? Tem gente que tem 3, 4, pegar um cartão, tá cheio de vacina lá. Só que a questão é o seguinte, as pessoas não sabiam que não podia, né, passar. Se tomasse hoje, um exemplo assim, chegar lá na fronteira e tomar a vacina, não pode passar, porque existe um tempo para o teu organismo produzir os anticorpos. E as pessoas achavam assim, eu vou tomar ali, né, na porteira e passo. Não, não pode ter certeza que não fez foi nada, né? E a pessoa passava na fronteira, fazia suas compras e depois voltava. Bom, né? A gente já sabe que não serviu de muita coisa, porque você pode ter a vacina, mas não ter o tempo de produzir anticorpos para proteger contra a febre amarela, tá? Então, não é só a febre amarela, não, também outras. Porque se você, por exemplo, viajar fora do Brasil, for para a Europa, você não embarca. Ele tem que estar batendo, assim, por exemplo, você vai viajar amanhã, né? Então, você tem que tomar essa vacina no mínimo 12 ou mais precisamente 15 dias antes do teu embarque. Se deixar em cima da hora, não embarca. Eles são super criteriosos, né? Como, né, aqui que a gente conhece, né, gente? Então, vamos seguir, né? Vamos lá, vamos dar seguimento, né? Deixa eu ver aqui aonde paramos. Tá, vamos lá. E aí, né? Nós vimos aqui a questão das precauções, né? Orientações, né? Da vacina, né? Da febre amarela. E aí, vamos ver as contraindicações. Então, a imunodeficiência grave, ou seja, HIV, né, e AIDS, com alterações imunológicas significativas, tá? Alterações graves dos níveis de CD4, entendeu? Então, tá muito grave, então não se deve tomar essa vacina, tá? Tá muito alto esses níveis. Situações clínicas onde o risco supera o benefício, ou seja, olha, se tu tomar essa vacina, não vai trazer tanto benefício. Então, realmente é contraindicado, tá? Aqui mostrando para vocês do caderno, tá? O esquema da vacina febre amarela, tá bom? Então, a faixa etária, 9 meses, a primeira dose, e 4 anos, 11 meses e 29 dias é o reforço, tá? Então, toma uma dose aos 9 meses e faz o reforço aos 4 anos de idade, tá? Então, tem que observar o intervalo mínimo de 30 dias entre a dose. Mas como assim? Você só é uma dose, né? Com 9 meses, mas como eu falei, tem gente que se atrasa, tem gente que atrasa, né, o esquema, né, gente? Ou seja, tem gente que não tomou num período certo. Se não tomou no período certo, o que que acontece? Fica muito próximo. Digamos que não tomou com 9 meses e ela chega, por exemplo, lá com 4 anos para tomar a primeira dose da febre amarela. Vai fazer um intervalo no mínimo é de 30 dias entre as duas doses, tá bom? Então, aí digamos que não tem mais 4 anos, já está com 5 anos, né? Essa criança. Vai olhar o histórico vacinal, se tem 2 doses da vacina anterior, né? Se ela tiver essas 2 doses de vacina antes dos 5 anos de idade, ela não precisa tomar mais a vacina, porque é somente 2 doses mesmo. Muita gente se perguntou assim, mudou o esquema, né? Eu tomei quando tinha 9 meses e agora tem que tomar com 4 anos. Eu tenho que tomar de novo? Não, é só 2 doses que você toma,
tá? Mas digamos que no teu histórico vacinal só tem uma dose de vacina, né? Até antes dos 5 anos de idade. Aí você não tomou a vacina com 4 anos. Ah, esqueci, passou batido. Então, essa criança vai tomar um reforço, observando um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. É permitido ele fazer? É permitido, mas é porque ele tem que fechar o esquema de 2 doses, entendeu? O histórico vacinal de uma dose recebida a partir de 5 anos de idade não toma mais nenhuma. Ou seja, se a criança chegou até 5 anos, aí, vamos dizer, eu sei que até 4, né? Mas digamos que essa criança chegou, né, com 4 anos, 11 meses e hoje, 29 dias, amanhã ele faz 5, não é? Então, se chegou, vai fazer, de boa. Mas se ele passar dos 5 anos, não faz. Só faz aquela dose que tomou com 9 meses. Não, não completa, tá, o esquema. Infelizmente, né? Porque passou do período, tá? E aí, se caso a pessoa, né, tiver 5 anos, até 59 anos de idade, não tem histórico nenhum de vacina, perdeu o cartão, não tem nada falando, toma uma dose, tá? Só uma. Ah, vai tomar duas, não? Não. Só uma mesmo que vai tomar, tá bom? Aí, pessoas vacinadas apenas com uma dose fracionada, que isso aconteceu em 2018, tá? Como essa dose fracionada? Então, tomaram a metade, né? Isso foi um esquema meio louco aí que o Ministério fez. Se caso for comprovar que naquele período, né, no cartão de vacina tomou, ele só toma uma dose de reforço, tá? Com uma dose padrão. E a vacinação em crianças entre 6 e 8 meses de idade deve ser considerada como dose zero. Considerado como dose zero. Lembra que eu falei para vocês? Quando tem surto, quando tem. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, né? Quando tem surto, aqui, né, na nossa região, aconteceu, não foi febre amarela, mas aconteceu foi da sarampo, né? Porque a sarampo entrou aqui. Então, o governo federal, o Ministério da Saúde, ele pegou, antecipou essa vacina, né? Então, era para dar com 1 ano e deu com 6 meses, por conta do surto. Lá no calendário vacinal, a gente não considera como a primeira dose, a gente considera como dose zero, tá? Zero. Por quê? Porque foi uma questão excepcional. E aí, quando a criança completar realmente a idade que ela precisa completar, né? Ou seja, digamos que no caso aqui, a febre amarela com 9 meses, né, que vai tomar a primeira dose, ela entra como primeira dose lá no calendário. Aí, por conta de uma situação, ela precisou tomar antes, com 6 ou 8 meses, né, de idade, lá no calendário vai ser dose zero, ou melhor, lá no cartão da criança é dose zero. A gente não conta aquela dose, tá? Então, assim, deixar bem claro para vocês, porque quando existe campanhas para um surto, ah, está tendo surto de febre amarela, surto de sarampo, surto onde foi, que o calendário vacinal ele diz que a idade que precisa tomar é aquela e você teve que antecipar devido à situação, né? O que que você vai fazer? Ora, você simplesmente vai botar as doses zero no cartão. Você não bota a primeira dose, tá? Então, assim, deixar isso assim bem claro para vocês, porque isso pode cair na banca, né, no concurso, dizendo assim, houve um surto de febre amarela na cidade, de Boa Vista. Pode estar aqui de Boa Vista, um exemplo, né? De Boa Vista, e a febre amarela foi necessário chamar a população para vacinar, né, a criança a partir, né, de 7 meses, vamos estar assim, 7 meses, né? E o que que isso quer dizer? Vai lá, leva a criança, toma a vacina. Só que lá no cartão dela você não pode colocar aqui a primeira dose, porque a primeira dose dá uns 9 meses e não com 7 meses. E o cartão fica como? Zero. Chama dose zero, tá? Então, ele toma dose zero, dá um intervalo de 30 dias, aí o que que vai acontecer? Tomar a dose, que é a dose válida, que a gente chama de dose válida, que é a primeira dose da febre amarela. E vai tomar a segunda dose quando completar 4 anos, tá bom? Então, ficou, né? Ficou claro com relação a essa dose zero, porque pode cair numa banca falando da dose zero e você não sabe o que que é dose zero, o que que é dose zero. Dose zero é quando justamente com uma situação emergencial foge do padrão e essa criança precisa tomar essa vacina. Então, ela não entra como dose do calendário, assim, dose do esquema, né? Ela toma como dose zero, tá bom, gente? Então, ficar atento a esses detalhes, tá? Vamos lá. Seguindo, né? Vamos lá seguir aqui. Então,
né? Dando continuidade aqui, né, para vocês. Bom, lembrando, com dose zero, como a gente falou, né? Lembrando que aquela que eu disse para vocês, a soroconversão, tá? Não adianta tomar a vacina agora e achar que pode passar, que vai passar, que não vai não, tem que ter um mínimo, eu recomendo 10 dias, né? Como eu sou aquela pessoa extremamente medrosa, não, pode botar mais tempo aí, para realmente essa soroconversão ter sido feita. Ai, ai, bora lá. Então, voltando aqui, né, com relação às pessoas a partir de 60 anos, tá? Também é uma questão excepcional, porque tem que avaliar o caso. Então, se por acaso esse idoso não tem nenhum histórico de vacina, não sabe se tomou, não tem nada, né? O que que acontece? Vai ter que, tudo, por isso que tudo tem que se avaliar. Cada caso é um caso, tá? Então, só é recomendado, entendeu, para alguém acima de 60 anos, né, que não tem histórico nenhum de vacina da febre amarela, caso ele se vá se deslocar para uma área que é ativa. Vamos dizer que aí, vamos lá no Santa, como é? São João da Gaba, aquele município, né? Que fala no Amazonas, ou então aqui mesmo, né? Nosso, né? No Baixo Rio Branco. Vamos dizer que lá no Baixo Rio Branco está dando um surto de febre amarela, né? E aí é um idoso, nunca tomou essa vacina. Ah, ele vai ter que tomar porque ele mora lá, ou então ele vai ter que descer, né, para lá. Então, são casos excepcionais, tá, gente? Aí, então, tem que avaliar, tem o saúde da família, né? Que a Estratégia da Saúde da Família que faz esse acompanhamento, né? Para ver essa questão desse idoso, se é necessário realmente ele tomar, né? O histórico vacinal anterior, ou seja, não vai tomar nenhuma dose. Se ele tem histórico, precisa tomar, né? No caso de gestante excepcional, ou seja, tem que tomar, né? Na impossibilidade de aumento, vai ficar questão do histórico, né? Vai olhar o histórico dela, tá? Digamos que essa gestante, ela tá com essa impossibilidade de adiar, ou seja, ela tem que tomar, ela não pode deixar de tomar essa vacina, mesmo que ela estando grávida, tá? Então, por quê? Porque ou ela está viajando, ou vai viajar por lugares, né, endêmicos, ou uma exigência, né, da área de epidemiologia, por exemplo, que toma essa vacina, tá? Então, faça uma avaliação do risco-benefício. Por isso que passa por um médico, né, obstetra, né, para poder fazer aquela avaliação, entendeu? Mas nesse caso, se recomenda o seguinte, né? Uma dose para aquelas sem comprovação vacinal, para as vacinadas antes de 5 anos de idade, no caso as crianças, né? E para quem receberam apenas uma dose fracionada. Foi um caso acontecendo em 2018. Em caso de viajantes, considera-se 10 dias, né, o prazo mínimo para vacinação antes da viagem, tendo em vista o tempo necessário da soroconversão. Como eu falei, 10, desde bota 10 dias, né? 10 dias. Bom, eu particularmente, eu acho que botaria até mais, mas como o Ministério está dizendo 10 dias, vamos botar 10 dias na questão, né? Por quê? Porque é 10 dias para fazer a soroconversão. Como eu falei assim, vai viajar, vai para a Europa, por exemplo, para os Estados Unidos, 10 dias antes tem que estar com o seu calendário, ó, tudo bonitinho, tá? Lembrar que também tem outras medidas de prevenção e cuidado, não menos importantes, mas que devem ser utilizadas sempre, tá, gente? Quando a vacina não pode ser recomendada. Mas, assim, os cuidados que você tem que ter. Sabendo que febre amarela, quem transmite é o mosquito, né? E aí, o que que acontece? É se proteger contra ele, né? Aqui nós temos algumas categorias, tá? Para poder vocês entenderem com relação a pessoas portadoras alguns imunobiológicos, né? Com relação a pessoas que vai passar por imunobiológicos especiais, que é o CRI, tá? Em 2023 colocou para pessoas que têm um percentual de CD4, né, com relação à idade. Você sabe, CD4 são pessoas que portadora do vírus HIV, né? E aí, nesse caso, eles pedem primeiro esse exame, tá? Ele pede o CD4 para poder saber se eles podem tomar ou não. Então, tem esses parâmetros aí, né, que eles colocam no achado, né? Ausente, moderada, grave, entendeu? E tem a faixa etária aqui. Então, dependendo, né, o médico vai avaliar, ele vai dizer se precisa ou não tomar a vacina, né?
Então, tem situações especiais também da vacina febre amarela que pode ser administrada, são pessoas com doenças falciformes, as gestantes, que a gente já falou anteriormente, né? E as lactentes, se amamentando criança, né? Menor de 6 meses de idade. Então, assim, a doença falciforme, né? No caso, aquele que a pessoa parece que. É o jeito que fica, eu sempre achava engraçado quando eu estudava sobre doença falciforme, é como se a hemácia parecia uma meia-lua, né? Uma foice, né? E a hemácia aparece naquela balinha soft da década de 90, né? E aí, no caso, a anemia falciforme é a banda, né, daquela balinha. Então, voltando, o uso da vacina, né, no caso, é sem hidroxiureia, desculpe, né, hidroxiureia, tá, que é justamente quando você tem algum componente do lado, você faz um exame, né, porque lembrando para vocês que essas pessoas, eles fazem exames, tá, para poder tomar essa vacina. Então, eles vão achar se ele tem ou não, né, esse problema, tá? E outra coisa também vale salientar, né, que eu acho que aquela questão que eu falei da soroconversão, tá? Tem que ter muito cuidado na casquinha. A casquinha de banana que eu falo para vocês é porque é o seguinte, o calendário 2018, a vacina era dose única. Se alguém pode estar se perguntando aqui, oxe, o que que é fracionada, né? Então, foi um período aí, gente, que não sei quem estava lá naquele Ministério da Saúde, né? Que pegou e em 2018, eu me lembro, foi quando eu comecei a dar aula, né, de saúde pública, e nisso, né, a vacina febre amarela, ela teve um período que foi fracionado, que você fazia uma parte, né, uma só, e não tinha reforço, ainda me lembro disso, né? E aí depois eles pegaram, voltou a ter o reforço com 10 anos, ou seja, você tomava dose única, tá? E não tomava mais. Aí depois voltou com 10 anos. E agora voltou com 4 por conta das áreas assim, endêmicas, né? Então, assim, se por acaso vocês encontrarem algum paciente que tenha um histórico de HIV ou doença falciforme, né? Que, por exemplo, a questão mais da hemodinâmica, tá? Então, sem a hidroxureia, né? Que ele avalia muito se a pessoa tem, por exemplo, uma leucemia, tá? Um exame bem específico, tá? Que é para avaliar a questão mais anêmica, né? E aí, assim, toma essa medicação, é uma medicação que a pessoa toma, entendeu? Ele avalia muito, são questões mais hemodinâmicas, entendeu? Ele é muito usado para tratar várias coisas, faz como é? Aquela leucemia, alguns câncer de colo de útero, depende, né? Então, é um medicamento, né? Sem a pessoa estar tomando. Então, se a pessoa não está tomando esse remédio, pode vacinar. Mas se ele tomar esse remédio, que é poder neutralizar um pouco essa doença, né? Aí o uso tem que vacinar sem neutrófilos, né? Ou seja, você tem que avaliar, tá? Então, lembrando para você que são grupos especiais, tá bom? Vamos lá seguir. Vamos agora para a tríplice viral? Bora, a tríplice viral, tá? Vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola, tá certo? A indicação, tá? 12 meses até 59 anos, mais trabalhadores da saúde, tá? O esquema, uma dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses, tá? E aí, né, vai tomar a vacina contra o sarampo, a cachumba e rubéola, tá? O volume 0,5 ml e a via é subcutânea, que é um breve resuminho, tá, gente? Vamos detalhar agora com vocês, tá? Então, conforme a normativa, conforme o calendário vacinal, né, nacional de vacinação 2025, essa vacina, ela previne contra sarampo, cachumba, rubéola e a síndrome da rubéola congênita também, tá? Qual é a idade que essa criança vai tomar? 12 meses. Até quando? 59 anos, tá? É aquela coisa, 59 anos, 11 meses, né? E 29 dias. Trabalhadores da saúde, independente da idade, trabalhou na saúde, você toma
a tríplice sem problema nenhum, né? Tríplice viral faz parte até da saúde do trabalhador. Esquema vacinal. Como é que é esse esquema? Vai tomar uma dose com 12 meses, tá? Vai tomar a segunda dose com 15 meses, entendeu? Só que aí, com 15 meses, a vacina já vai ser uma espécie de, entre aspas, assim, um início, né? Além da segunda dose, um reforço praticamente, mas é que entra com uma dose, ela já vai incluir a varicela, tá? Vou repetir. Ele chega lá, o paciente vai tomar a primeira dose com 12 meses, um aninho, vai tomar a tríplice viral. Quando for tomar a segunda dose com 15 meses, já não vai tomar só a tríplice viral, vai tomar, que a gente chama muito de tetra, tá? Que a gente vai falar de tetra também. Vai tomar a tetra, porque incluiu a varicela, entendeu? Vai começar com a tríplice, tá? A primeira dose, e a segunda dose, com 15 meses, vai ser com a tetra, tá? Trabalhador da saúde, né? Que pode tomar essa vacina, vai tomar 2 doses, o intervalo sempre vai ser no mínimo 30 dias, tá? Bom, aqui, atualização do cartão de vacina, tá? Digamos que chegou lá uma pessoa, né, no posto com 5 anos, 29, 5 até 29 anos, vai tomar 2 doses, se não foi vacinado, né, ou tal esquema está incompleto. Lembrando para vocês que a gente não reinicia, a gente completa esquema, tá? Aí chegamos nessa com 29 anos, né, com 5 a 29 anos, certo? Vai tomar as 2 doses, tranquilo, na boa. Mas essa pessoa que tem 30 anos, então há 30 anos até 59 anos, só vai tomar uma dose. Se não foi vacinado, nunca tomou essa vacina na vida, né? Trabalhadores da saúde vai tomar, né, 2 doses, dependendo da idade. Quem trabalha, como eu falei, entra dentro da saúde do trabalhador, tá? Qual é o volume? 0,5 ml. Temos a produção aí dos laboratórios Biomanguinhos ou da Sero, tá? Ao local é subcutânea, de preferência o deltoide, tá? Orientações: mulheres férteis devem evitar a gravidez até um mês após a vacinação. Então, ela toma a vacina e só pode engravidar um mês depois, tá? Gestante pode tomar? Não, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Doação de sangue, tem que aguardar 4 semanas após a vacinação, tá? É doador? É, então vai aguardar 4 semanas após a vacinação para poder doar. Vai adiar a vacinação por doença febril, como eu falei, todas as vacinas é a mesma orientação, tá? Febril agudo, suspeita de sarampo, a pessoa pode estar com suspeita no sarampo, né? Cachumba ou rubéola, então ela deve adiar. Tá com HIV, né? Tá com AIDS, vacinar conforme, né, o grau de imunodepressão. Ou seja, tem que ser avaliada pelo médico, tá? Chegou lá alguém lá, tem que avaliar para saber como é que está o CD4, se realmente há necessidade. Então, mas essas pessoas, elas passam pelo CRI, tá bom? Imunoglobulina barra transfusão, né? Vai adiar essa vacinação por 3 meses, tá? Gente, cuidado, onde tem número tem questão, tá? Então, fiquem atentos com esses pequenos detalhes que caem muito na prova de concurso público, são as mais, cai mais, são as precauções e orientações, tá certo? As contraindicações, reação grave à dose anterior ou componentes da fórmula, gestantes e crianças menores de 6 meses, imunodeficiência clínica ou laboratorial grave, alergia à lactoalbumina, né, ou seja, para vacina do sérum, tá? Então, pessoas que teve alergia ao componente não devem tomar. Pode fazer junto com as outras? Ela pode ser administrada junto com as outras? Bom, ela pode ser administrada com a maioria das vacinas. Porém, a varicela, se não simultânea, né, tem um intervalo mínimo de 30 dias, tá? No caso, a febre amarela, se tiver uma criança que vai tomar que é menor de 2 anos, não simultânea, tem que dar um intervalo de 30 dias. Como assim não simultânea? Pode acontecer de não tomar junto. Então, a varicela e a febre amarela, elas não devem, né, se misturar, ou seja, tomar, né, não simultânea, entendeu? Que aí que agora, o que que a gente faz, né? São crianças menores de 2 anos, não se deve fazer, tá? Chegou a criança lá, menos de 2 anos, pode fazer varicela e pode fazer febre amarela junto? Não. Dá um intervalo de 30 dias
entre uma dose e outra, tá? E se ela tiver acima de 2 anos, pode ser simultânea. Então, assim, o que que vocês têm que ficar atento, tá, gente? Que eu quero que vocês se atentem aonde tem, abrindo aqui a câmera, né? Onde tem número, né, tem questão, tá? Então, assim, se chegar uma criança hoje para tomar essa vacina, tá? Ah, ela vai tomar. Ela pode tomar as duas juntas? For menor de 2 anos, não. Mas se for maior de 2 anos, pode, tá? Se chegar menor, cuidado com esses sinaizinhos, porque eles adoram colocar. Eu chamo disso como sinais da boca do jacaré. Então, lembra que isso é matemática, tá? Então, vocês sabem que quando tiver assim, tá? Ó, vamos dizer que tá para mim, entendeu? Significa que é maior do que eu. Se for assim, olha, eu já tô até me enrolando aqui para falar para vocês, presta atenção. Aqui, ó. Entendeu? É porque aqui na câmera sai ao contrário, entendeu? Aí para mim tá de um jeito e para vocês estão de outro. Mas o símbolo que a gente vê sempre, o maior, tá com a boca maior, é como se você tivesse para cima, ou seja, maior, né, para você. E quando tá para você, né, aberto, né, é menor. Então, só para ficar bem claro com essa diferença. Então, eu não posso fazer essas vacinas, né, simultânea, né, no caso a varicela, né? Porque ela tem que ter um intervalo. Ah, qual das duas então eu vou fazer? Posso fazer qual delas? Você pode fazer qualquer uma delas, só que você não pode fazer junta, tá? Você vai fazer uma hoje e vai fazer uma outra daqui a 30 dias, se a criança for menor de 2 anos. Se for menor de 2 anos, nem problema nenhum, pode fazer. Isso é recomendação do Ministério da Saúde. Cuidado, tá? Com essas questões que aparecem, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, né? Bom, voltando, tá? Lembrando para vocês, febre amarela e varicela, né? Fechamos, né? Então, bom, caso suspeito, confirmado, vacinar contra ou a vacinar contatos a partir de 6 meses, né? Crianças de 6 a 11 meses, aplicar a dose zero, não válida para rotina. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente sobre a dose zero, tá? Após dose zero, manter o calendário normal. Dose zero, sim, gente, dose zero. Se por acaso tiver um surto, é dose zero, tá? Aí depois que for administrar a vacina, volta normal para o calendário, tá bom? Então, vamos ficar atento. Ainda falando de vacina, né, da tetra, lembra que eu falei para vocês, a gente falou da tríplice viral e tem a tetra, tá? Então, não vão esquecer do esquema. Tríplice viral, né, vai tomar com 12 meses, e aí quando for tomar a segunda dose da tríplice viral, ela já não vai ser a tríplice viral, vai ser a tetra, porque tem que colocar o componente da varicela, tá? Então, nesse caso, vai proteger contra sarampo, cachumbo, rubéola e a varicela, tá? Indicação: 15 meses, tá? Como reforço, né? Porque ele vai substituir a segunda dose da tríplice viral, entendeu? E aí vai tomar a primeira dose da varicela. Então, em vez de for tomar as duas furadinhas, praticamente, vai tomar a tetra, tá? E a via 0,5 ml subcutânea, entendeu? Então, ó, memorizando para vocês não esquecer, né? Então, olha só, voltando aqui com vocês, de novo. Lembra que eu falei para vocês que a tríplice viral vai tomar com 12 meses, um aninho, vai tomar a primeira dose. Quando essa criança vai tomar a segunda dose, ela já não vai tomar a tríplice viral, vai tomar a tetra. Por que vai tomar a tetra? Por causa do componente da varicela. Então, tetra quer dizer o quê? Quatro, tá? Tomou com 12 meses a primeira dose, tomou a tríplice. E aí, quando completou 15 meses, que era para tomar a segunda dose da tríplice, não vai tomar a segunda dose da tríplice, vai tomar a primeira dose, que é o que corresponde como fosse a segunda dose da tríplice, mas vai tomar a primeira dose da tetra, porque vai ter ali, dentro daquela vacina, além da tríplice, vai ter também a varicela. Então, quatro, tá? Ok? Bonitinho, né? Fácil de entender, né não? Vamos lá, gente, seguindo, vamos lá. Hoje a gente está aqui, ó, no modo papa-légua. Então, bora lá? Continuando, né, onde a gente parou. Então, a indicação, né, que para essa vacina, ela vai prevenir, ela previne, né, contra sarampo, rubéola, cachumba e a síndrome da rubéola congênita e varicela, tá? A rubéola,
A rubéola congênita, você sabe que é quando a mãe, né, ela tá grávida e acaba adquirindo, né, e passa pro bebê, tá? A idade, 15 meses. Lembra que eu falei para vocês? Crianças já estão vacinadas com uma dose da tríplice, né? Aí ela vai tomar até 4 anos, 11 meses e 29 dias, esquema de vacinação, tá? O esquema qual é? Esquema básico, uma dose, tá? Da vacina que vai tomar aos 15 meses, que é a tetra, né? Que é contra sarampo, a cachumba, a rubéola e a varicela. E vai tomar a segunda dose contra sarampo, rubéola e cachumba e contra varicela, tá? Então, assim, ele é um esquema bem básico. Vai tomar a primeira dose aos 15 meses, tá? A segunda dose, que é justamente que está lá tríplice junto com a varicela, ou seja, é a segunda dose da tríplice e a primeira da varicela. Só que tudo isso em uma vacina só, por isso que chama de tetra, tá? Crianças não vacinadas aos 15 meses podem receber até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, tanto da tríplice como da tetraviral, tá? Vamos seguir. Bom, aqui a dose que a gente tem aqui é 0,5 ml, a via subcutânea, deltoide, né? Entendeu? Ou então pode também uma área anterolateral maior da coxa, então sabe que a via subcutânea, vai depender ao estado, né, que o paciente chegue para poder administrar, entendeu? Essa vacina, tá? Bom, precaução, gente, ficar atento, viu, a isso. Por quê? Porque o que mais pode ser explorado na banca de concurso são justamente essas recomendações, porque ele pode colocar um anunciado lá e você passar batido. Então, além de você saber o esquema da vacina, o que eu posso sugerir para vocês intensificar a leitura com relação às orientações e à precaução, tá bom? As precauções, né? Então, exigir pelo menos uma dose prévia da tríplice viral, tá? Então, tem que tomar a tríplice viral, e no intervalo de 30 dias, né? Igual mal 30 dias, fazer, né? A tetra. Bom, evitar o salicitatos, né? Ou seja, os AS da vida, o ácido acetil salicílico. Então, se a pessoa faz esse uso dessa medicação, ela precisa dar um intervalo de pelo menos 6 semanas, tá? Após a aplicação, entendeu? Porque pode ter um risco de síndrome de Reino, tá? Porque a questão é o seguinte, você sabe que o AS, ele mexe com o nosso sistema de coagulação, né? Então, ele ajuda a prevenir trombos. Então, se a pessoa tomou essa vacina, só deve voltar a tomar o AS 6 semanas após que tomou a vacina, tá? Indivíduos próximos a imunodeprimidos devem estar vacinados para reduzir transmissão, porque é aquela coisa, você convive com alguém imunodeprimido e aí sabe que ele já tem uma fragilidade, né, no seu organismo, né, por conta da condição. Aí você vai adoecer? Vai passar a doença para ele? Claro que não, né, gente? Vai tomar vacina, tá? Crianças, né, umas contraindicações. Crianças expostas ao vírus HIV, né, vai usar a tríplice, mas a varicela separadamente, tá? Ela não toma a tetra, vai tomar uma e depois vai tomar a outra. Tem tudo uma avaliação, né? Mas se essas crianças elas são expostas, ela do HIV, usar separado, não pode tomar ela em si, a tetra, né? Ela, se for preciso mesmo, tem que tomar, elas são separadas, tá? Aí você pergunta, e tem, com certeza, lembrando para vocês que essas pessoas elas são especiais, tá bom? Gestante não pode tomar, entendeu? Reação grave à dose anterior ou componentes da vacina. Crianças vivendo com HIV com qualquer grau de imunopressão não pode tomar ela, tá certo? A administração conjunta pode ser aplicada junto com a maioria das vacinas do calendário nacional de vacinação, né? Pode, né? Com a vacina febre amarela, é aquela história que eu lhe falei, né? Se for menor de 2 anos, né? Vai dar um intervalo de 30 dias, no mínimo 15, assim, extremamente, assim, emergencial, tá? Só se for um caráter, assim, necessário. Mas essa vacina febre amarela, junto com a tetra,
ela é por causa do componente da varicela, tá, gente? Então, ela não pode ser administrada simultaneamente, se a criança for menor de 2 anos. For menor de 2 anos, tá? Maior de 2 anos, né? Pode ser simultânea, né? Se não, vai manter o intervalo de 30 dias. O que que é simultâneo? Fazer junta, entendeu? O simultâneo é fazer junta, tá? DTP, olha lá, BTP também é uma vacina bastante antiga, tá? Para o calendário, tá? A DTP, a tríplice bacteriana. Bom, ela protege contra difteria, tétano e coqueluche, tá? A indicação, reforço infantil, 15 meses e 4 anos. Esquema, dose de reforço, volume 0,5 ml via IM, tá? Isso aqui é um breve resumo, tá bom? E aí, bora lá ver essa vacina, qual a idade, né, que se recomenda tomar essa vacina. Essa criança, né, essa vacina, a criança ela chega até 1 ano e até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Porque se ela chegar com 7 anos, já não toma mais DTP, tá? Ela pode tomar até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a partir de 1 ano, ela toma DTP. Porque ela é um reforço, tá, gente? A DTP é reforço. A DTP, ela tá lá dentro da penta. Lembra da penta? Então, ela tá na penta. Então, a penta você dá com 2, 4, 6, né? E aí vai fazer o reforço dela, tá? Praticamente a primeira dose após 6 meses a terceira dose da penta. Então, digamos que essa criança tomou a vacina com 6 meses, direitinho, certinho. Quando ele completar 1 ano, ela vai tomar um reforço, tá? Da penta, entre aspas, né? Mas a DTP. Então, vai tomar a penta com 2, né? Com 4 e com 6 meses. Aí vai dar um intervalo de 6 meses e depois vai tomar a DTP, tá bom? Bom, segunda dose após 6 meses da primeira dose de reforço, tá? Então, vai tomar a primeira dose, né, com 1 ano, e depois, né, de 6 meses, vai tomar a segunda, né, dose, que é o segundo reforço, tá? Então, se a criança atingir 7 anos, e agora? Eita, perdeu, não tomou as vacinas, né, o reforço completou, vai fazer a DT, tá? Essa vacina, ela tem um reforço a cada 10 anos, né? Ou seja, 10 anos depois do primeiro reforço, né? Ou seja, é uma vacina que 10 a 10 anos a gente deve tomar. Aí nós temos aqui a administração 0,5 ml, a via é IM, tá? Exceção, os casos de subcutânea, se for casos de hemofílicos, tá bom? Local, segue a mesma regra da intramuscular, tá, gente? Menor de 2 anos, vasto lateral da coxa. Maior de 2 anos, deltoide, tá? E quais são, assim, as precauções, ou melhor dizendo, quando é que a gente pode adiar? Gente, do mesmo jeito que é para essa vacina, vai ser para todas, tá? Doença febril aguda. Ter febre, não vacina. Casos especiais, eventos adversos graves aos componentes pertussis. Indicar vacinas especiais no CRI. Ou seja, é uma vacina que as pessoas apresentam alergia ao componente pertussis. E pertussis é de quem, gente? Ó, a vacina é de difteria, tétano, coqueluche. A coqueluche é a Bordetella pertussis, tá? E aí, essa pertussis, ela causa muita alergia nas pessoas que fazem uso da DTP. Nesse caso, elas são encaminhadas para o CRI, tá? Porque elas são especiais. Aí vai tomar aquela vacina que a gente conhece como toma DTPA, né? Porque ela é a celular. A contraindicação não vai aplicar em crianças, né, igual maior de 7 anos, tá? Se tiver alguma reação grave à dose anterior, não faz. A situação neurológica ativa, reação prévia, né? Convulsão, tá? Ou seja, convulsão até 72 horas, episódio hipotônico, hiporresponsivo, aquela pessoa que está molinha, molinha, né? Tomou a vacina, ficou molinha até 48 horas. E a encefalopatia aguda grave, então até 7 anos, até 7 dias, perdão, até 7 dias após a dose anterior. Então, são essas as contraindicações da DTP, tá? Pode administrar ela com outras? Pode. Ela está liberada. Não tem necessidade de intervalo, não. Igual como é a varicela e como é a febre amarela, tá?
Hepatite A, vamos lá. Hepatite A protege contra a hepatite A, né? Você sabe que a hepatite, deixa eu fazer uma pequena observação aqui, né? Eu gosto muito de falar de hepatite, né? Porque hepatite é assim, hepatite nós temos hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, né? E temos hepatite E. A gente falou isso sobre quando foi falar da vacina da hepatite B, né? Lá no início, né, da nossa aula. Então, no caso aqui da hepatite A, ela é uma transmissão o quê? Fecal oral, igual a hepatite E. Então, ela pega como se fosse uma parasitose. Tem gente que pega hepatite e nem sabe, porque às vezes a pessoa olha assim, ah, falando, tá tão amarelinho, tá tão amarelinho. Esse amarelinho pode ser o que a pessoa esteja, tenha pego, né? A hepatite A, a hepatite E, que a transmissão é fecal oral. Então, qualquer pessoa que manipula, por exemplo, alimentos crus ou saladas, se não for muito bem limpos, né, higienizados, vai passar, entendeu? A hepatite A. E esse consumo, né? A gente sabe que hepatite é o quê? Inflamação do fígado. Então, esse vírus ele vai causar, entendeu? Um comprometimento das funções hepáticas, né, do paciente. Então, por isso que as vacinas elas vieram em bom tamanho, sabe por quê? Porque como é uma fecal oral, a fase infantil, você sabe, a fase de criança, a fase oral dela tudo coloca na boca, entendeu? E aí estava tendo muito casos, um número, né, grande de pessoas que estava contraindo hepatite A. Então foi colocado no calendário. Existia na rede privada? Sim, claro. Mas o Ministério da Saúde foi pô, e trouxe para o SUS, né? Nosso lindo, maravilhoso SUS, né, gente? Vamos lá. Seguindo, vamos lá, que hoje estamos no modo papaléguas. Vamos embora. Então, voltando, né? Qual seria meu público-alvo, né? Na verdade, quem são as pessoas que têm que tomar a vacina da hepatite A, né? Então, e as suas complicações também, né? Previne contra a hepatite A e suas complicações. E a pessoa vai tomar essa vacina quando completar 15 meses, tá? Os 15 meses vai tomar a dose da hepatite A até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, menores de 5 anos, eles podem estar tomando essa vacina. Não tomou com 15 meses, até, sim, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, pode tomar, tá? Bom, gente, essa vacina só é um esquema bem básicozinho, só uma dose só, aos 15 meses. Olha, e ela que é bem capaz do povo esquecer, né? Crianças não vacinadas oportunamente podem receber até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, não tomou vacina com 15 meses, tem até menor de 4 anos para tomar essa vacina, tá? Então tem que administrar o mais breve possível, gente, porque se perdeu a dose aos 15 meses, caramba, a pessoa vai deixando, 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 vai acabar perdendo essa vacina, né? Então, a vacina, gente, quanto mais cedo a gente pegar, melhor. A dose pediátrica, né, no caso 12 meses até 17 anos, 0,5 ml. Uma dose adulto, que é acima de 19 anos, essa dose é dobrada, né, recebe 1 ml. Fica atento, tá, com relação a esses números que eu estou falando, porque onde tem número vai ter sempre uma questãozinha lá. E a Sebrasp adora fazer essa casquinha de banana, ou seja, fazer confundir você, concurseiro, tá? Então, a via intramuscular pode ser subcutânea, mas dependendo da situação, tá? Local vai ser na região, no anterolateral da coxa, né? Porque bebezinho, né? Criancinha, tá? Vai ser na coxa. A precaução, resposta imunológica pode ser menor em, por exemplo, pessoas com neoplasias, pessoas que estão fazendo tratamento de imunossupressor e com imunocomprometimento. Então, pessoas que têm alguma situação imunológica, por exemplo, eles podem ter, né, uma resposta não satisfatória, não pode ser tão eficaz, né, a vacina, por conta da condição deles, né? E a contraindicação que é alérgico, né, ao componente, tá? Também menores de 12 meses. Não se deve tomar essa vacina, tá? Pode ser tomada junto com as outras? Pode, sem problema nenhum. Não há necessidade de intervalo entre as vacinas de forma nenhuma, tá? Bom, e aí, acho que eu vou ter aqui a mais, isso aqui, deixa eu passar. Passei. Oi.
É. Coloquei o outro aqui da tríplice, né? Pronto, que é a varicela, né? A vacina varicela. Pronto, a vacina varicela aqui. Lembra que eu falei para vocês que pessoas imuno, né? Elas não devem tomar junto a tetra. Aí pode se perguntar, ah, e tem a vacina varicela? Tem sim. São aquelas situações, né? Tem sim, entendeu? Protege contra quem? A catapora, tá? É com 15 meses, né? Vai se dar junto com a tetra, né? E ela vai tomar essa vacina quando tiver com 15 meses e vai fazer um reforço com 4 anos. Agora, se essa criança tiver mais de 7 anos, não tem nenhum histórico, né, que tomou essa vacina, ela só vai tomar uma dose, não existe duas doses, não. O volume é 0,5 ml e a via é subcutânea, tá? Então, assim, a varicela, na verdade, ela tem como posso dizer assim, é uma vacina bem especial, tá? Ela vai prevenir contra a varicela complicação, né? E a idade se toma de 4 a 6 anos, né? 11 meses e 29 dias. Aquele que coloca a varicela é quando ela está conjugada tomando com a tetra, tá, gente? Ou melhor, a tríplice, né? E forma a tetra, tá? Ou seja, eu vou pegar a tríplice viral mais a varicela que vai fazer a tetra. Mas essa vacina, muitas vezes, ela pode estar separada, ela não está tão sozinha, né? Bem dizer assim. E muitas vezes a pessoa se pergunta assim: digamos que lá no posto de saúde eu não tenha tetra, né? Eu não tenho a tetra, e aí se eu tiver a tríplice, se tiver a varicela, eu posso fazer a dose da tetra? E por que eu não faria? Entendeu? Porque a única diferença é que a criança vai receber duas furadas, né? Em vez de uma, né? Então, eles são imunobiológicos bem especiais, porque a população indígena, por exemplo, maior de 4 anos, sem histórico vacinal da doença, e os trabalhadores da saúde sem histórico vacinal da doença, né, é o que deve ser recomendado. Bom, qual é o esquema? A primeira dose é aos 4 anos, tá? Esse é o esquema da vacinação. Ah, porque você viu com 15 meses, gente, estava lá com a tetra, tá? Não vão esquecer, entendeu? Por quê? Porque vai corresponder à segunda dose. Porque a primeira foi dada com 15 meses. Aí pode dizer nada assim, ai meu Deus, deu um nó na minha cabeça agora, né? Pode estar pensando assim, e agora, meu Deus, deu um branco, deu um nó. Vamos lá para poder vocês entenderem melhor, né? Lembra que, como eu falei para vocês, que quando a criança vai tomar tríplice, né? Completou 12 meses lá, um aninho, entendeu? Tomou, vai tomar a vacina, né? Vai tomar a tríplice viral, tá? Tríplice viral. Quando chega com 12, beleza, toma tríplice, bonitinha, viral. Completar 15 meses, tá? 15 meses. Em vez de tomar a tríplice viral, que seria a segunda dose, vai tomar qual? A primeira dose da tetra. Tetra? E o que que vai ter nessa tetra? Vai ter a tríplice viral junto com a varicela. Por isso que é 4, ok? Beleza, né? E aí tem que ser uma segunda, né? Uma segunda dose, ou melhor, um segundo reforço. Esse segundo reforço vai fazer com a tetra? Não, fazer com a varicela, entendeu? Que é isso que a gente está vendo aqui, né, no nosso esquema, tá? Bora aqui, para vocês não confundir, porque eu sei que vacina é algo que tem que ser muito, mas muito bem lido, né? Ler, porque senão você acaba perdendo as questões, tá? Então, qual o esquema, né, que a gente vai fazer a partir de 4 anos, tá? Lembrando, 4 anos até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, lembra que eu falei? Tomou a primeira dose, tá, da tetra, que tem um componente varicela, né, com 15 meses. Corresponde à primeira dose da tetra e a segunda, praticamente a segunda dose da tríplice, porque o componente está lá dentro, tá? Vacina, entendeu? São vacinas conjugadas, sabe? Elas estão juntinhas ali. Até é bom, é ótimo, porque assim a criança não vai ter que tomar várias furadinhas. Então, se ela não foi vacinada, vacinar até 6 anos, né? Se ela não foi vacinada. As crianças indígenas é igual ou maior 4 anos, tá? Duas doses, entendeu? Se nunca foi vacinado. E trabalhadores da saúde, né? Duas doses também não foi vacinado, certo?
Vamos lá, vamos seguir, tá? Então, volume 0,5, a via subcutânea e o local deltoide, tá? Quais são as precauções? Então, mulheres em idade fértil devem evitar, né, a gravidez por um mês, evitar o uso do AS por 6 meses, né? A mesma recomendação que tem da tetra, né? Imunodeprimidos, vai tomar a vacina monovalente e não a tetraviral. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a pessoa está com HIV, não toma tetra, vai tomar a monovalente, vai tomar separado, tá? Intervalo de 3 meses após o sangue ou plasma imunoglobulina, né? A pessoa recebeu, né? Então, praticamente essa vacina, né? Após sangue, né? Após receber, só pode tomar vacina 3 meses, no mínimo, tá? Então, aguardar de 3 a 6 meses após a terapia imunodepressora. Então, pessoas, são situações especiais, tá? Essa vacina, certo? Bom, que não pode, gestante, tá? Mas se vacinada, não interromper a gestação, apenas acompanhar. Eita, tomou, ela não sabia que estava grávida. Segue o fluxo, né? Crianças menores de 9 meses, imunodeprimidos, exceto indicação específica. Pessoas com hipersensibilidade grave e a dose, né? Hipersensibilidade grave, né? Ou seja, teve alergia à dose anterior, essa vacina. Não deve tomar. Pode ser administrada conjuntamente, gente. Se não for simultânea com a tríplice viral ou a febre amarela, tem que respeitar o intervalo de 30 dias, né? Se não for simultânea, o que que acontece? Às vezes a pessoa sai, vai tomar uma hoje, eu posso tomar uma amanhã. Não, se não for tomar tudo hoje, entendeu? Ou toma tudo hoje, ou toma uma hoje, daqui a 30 dias toma outra, entendeu? Isso é que a gente fala da questão de respeitar um intervalo. A vacinação em situação de surto, né, que você pode fazer, no caso, pessoas, crianças, né, menor de 9 meses, gestantes, imunodeprimidos, né, por a imunoglobulina tiver até 96 horas após o contato, né, digamos que também crianças, né, de 9 a 11 meses, você pode fazer a varicela, mas coloca como dose zero, não vai colocar como dose administrada, entendeu? De 12 a 14 meses, né? Se recebeu a tríplice viral, vai antecipar a tetra. Ele recebeu, vamos dizer que tomou essa vacina com um ano. Aí vai antecipar a tetra. Se não recebeu a tríplice viral, vai aplicar a tríplice viral mais a varicela, né? Se não tomou nada, nenhuma tríplice, não tem nenhum histórico, vai aplicar a tríplice viral mais a varicela. 15 meses, né? Ou seja, a criança está com 15 meses até 7 anos, seguir o calendário nacional. De 7 a 12 anos, não vacinados, uma dose de varicela. E maior, igual a 13 anos, não vacinados, uma dose de vacina com componente varicela, tá? Ficar atento em situações de surto, que é a situação de surto, tá? Não é do calendário em si, não é rotina, é se teve algum surto, pode ter que caia lá. Teve um surto, né, lá em Boa Vista, né, dizer bem assim, entendeu? Pode colocar uma questão dessa e você ficar atento. Bom, pneu com 23, gente, vai proteger, né, contra 23 sorotipos de pneumococo, né? A indicação é para adulto acima de 60 anos e grupo de risco, tá? Então, o esquema é uma dose e reforço após 5 anos em grupos especiais, tá bom? O volume é 0,5 ml, a via pode ser tanto IM como subcutânea, dependendo do laboratório, entendeu? Vai indicar contra prevenir contra as pneumonias, meningite. Lembra que eu falei de vocês, né, da meningite, entendeu? Então, assim, o que que vocês têm que memorizar, entendeu? Com relação a essas vacinas, é o seguinte: essas vacinas, elas têm o público, tá? Com relação à idade. Então, fica atento, porque vocês podem confundir a pneumo 10 com a pneumo 23, tá bom? 10, criança, 23, adulto acima de 60 anos, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Então, não vacinados, acamados ou institucionalizados, entendeu? Toma. Povos indígenas acima de 5 anos, sem histórico vacinal ou sem comprovação das vacinas pneumocócicas conjugadas, e não tomou nenhuma pneumo. Toma. Esquema de vacinação.
Esquema básico, 2 doses com intervalo mínimo de 5 anos. Histórico de uma primeira dose, aplicar mais uma. Tem que respeitar os 5 anos, tá? Histórico de 2 doses, já é considerado vacinado, não precisa vacinar de novo, entendeu? Então, essa vacina, elas são 2 doses que devem ser tomadas com intervalo de 5 dias. Novamente, eu reforço, não tem número, tem questão, tá? Volume 0,5 ml, via intramuscular, tem alguma exceção da subcutânea, dependendo de doenças hemorrágicas, tá? Deltoide ou porção do anterolateral da coxa. Precaução e contraindicação, ver recomendações especiais no manual do CRI, crianças menores de 2 anos, pessoas com hipersensibilidade grave, a dose anterior ou componentes da fórmula. Tá bom, gente? Bom, aqui pode ser administrado. Quantas vacinas? Pode. Está quase terminando. Duplo adulto. Vamos lá. Protege contra difteria e tétano. Ou seja, lembra que a DTP só pode tomar menor de 7 anos? Pois é. Passou disso, só pode tomar DT. É o que a gente também toma, né? Então, a partir de 7 anos, nós, dose de adulto, né? Reforço a cada 10 anos, gestante em cada gestação, tá? Volume 0,5 ml via IM. Qual é a indicação, né? Praticamente é a prevenção da difteria e do tétano e suas complicações. Então, a partir dos 7 anos, pode tomar, tá? Era utilizada para atualizar o esquema básico ou reforço, vamos dizer, DTP, né? A DTP toma menor de 7 anos, aí vai fazer o reforço. Vamos dizer que tomou a DTP a última com 4 anos. Então, quando a criança tiver adolescente, com 14 anos, vai tomar o reforço pela DT, tá? Esquema. São 3 doses de vacina com toxoide diférico e tetânico. Então, reforço de uma dose a cada 10 anos após o esquema básico completo. Ou seja, você tomou as 3 doses, bonitinho, então daqui a 10 anos você toma de novo, depois de 10 anos toma de novo, tá? Em caso de risco de exposição, antecipar o reforço para 5 anos. O que quer dizer isso aqui, gente? Ou seja, você teve algum ferimento que corresponde risco, né? De contrair o tétano, então cai por 5 anos esse reforço, né? Digamos que você fez tomou as 3 doses numa boa, entendeu? E aí, digamos que você pode perguntar assim, mas eu tomei o ano passado as 3 doses, então era para tomar daqui a 10 anos o reforço, mas esse ano eu me machuquei. Aí eu preciso tomar? Não, ele cai para 5, então você ainda está no esquema ainda, tá? Só se você tivesse passado dos 5, aí teria que tomar o reforço, tá? Para ficar isso aí bem claro para vocês, tá bom? Profissionais de saúde e parteiras, então seguir recomendações específicas, ver a DTPA, é o que a gente vai ver ainda, tá? A DTPA, ela é justamente a difteria, tétano e a coqueluche, né? Tem aqui o componente pertussis A de acelular. Então, significa que pessoas com alergia, né? Por exemplo, uma sensibilidade a pertussis toma DTPA, que é, no caso, a vacina da gestante e também os profissionais de saúde, né? Bom, primeiro, no caso aqui, tem que analisar o cartão vacinal da primeira consulta, no questão do pré-natal, né? Sem esquema básico completo, ou seja, não tomou nada, 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 no seu caso da gestante, tá, gente? Tomou nenhuma vacina, não tem como comprovar, vai tomar 2 doses de DT e uma dose de TPA a partir de 20 semanas. Então, qual é o esquema dessa aqui para uma mulher que está grávida? Ela vai tomar DT, né, antes de completar 20 semanas, que corresponde a 5 meses, e aí, quando ela chegar com 20 semanas, em vez de ela tomar DT, ela toma logo a DTPA. Por quê? Porque é uma vacina que vai, praticamente, né, como eu posso dizer assim para vocês, é uma vacina, tá? Essa vacina, gente, ela da gestante é o quê? O calendário da gestante, já adiantando, né? O calendário da gestante, ela toma DT e toma DTPA. Como eu sei que é uma vacina que é só para gestante, então eu vou priorizar ela, tá bom? Vou priorizar ela. Eu vou tomar a DT antes das 20 semanas, e aí, quando completar 20 semanas, faz a DTPA e depois faz a DT e fechou o esquema, beleza? Aí pode se perguntar assim, poxa, mas digamos que essa mulher começou o pré-natal com 20 semanas. E aí? Eu vou fazer qual primeiro? A DT ou a DTPA? DTPA, gente, por quê? Porque é a vacina da gestante. Se você perder a questão da oportunidade, se você for perder, ela pode não receber essa vacina quando tiver, quando tá
grávida, né? Então, o esquema básico, tá? Completo, voltando, né? Vamos lá. Com o esquema básico completo, né? Uma dose de DTPA a partir de 20 semanas a cada gestação. Engravidou, DTPA. Engravidou, DTPA, tá? Bom, em casos, né, de possível, né, a caso possível da gestação, tá? Nesse caso, né, aplicar no puerpério até 45 dias. Administração 0,5 ml via intramuscular, região do deltoide, certo? Precaução, reação, pode ter uma reação no local grave, tá? Do tipo Artus, reforço apenas após 10 anos, doenças agudas febris moderadas ou graves, tem que adiar, né? Ou seja, geral, né? Mesma recomendação. Contraindicação, se caso a pessoa tiver uma hipersensibilidade, né, à dose anterior, algum problema neurológico, como uma neuropatia, né, um plexo braquial, e avaliar o risco-benefício em pessoas com histórico de síndrome de Guillain-Barré, tá? Administração conjunta, pode? Pode, sem problema nenhum, tá? Aqui a vacina HPV 4 quadrivalente, né? Protege contra HPV tipo 6, 11, 16 e 18. Indicação meninas e meninas de 9 a 14 anos. Esquema duas doses, de 0 e 6 meses. Volume 0,5 ml via intramuscular, tá? Bom, vai proteger contra o hepatite, ou perdão, hepatite, HPV, vai a prevenção é contra o HPV, tipo 6, 11, 16 e 18, lá lembrando que são oncogênicos, tá? Esses HPV, então nós sabemos que o 16 e o 18 são mais agressivos, tá? O 6 e o 11 é mais ou menos. Então, vai proteger contra verrugas genitais, papilomatoses de laringe, câncer de colo de útero, vulva, vagina, ânus, pênis, boca e orofaringe, tá? Público-alvo, meninos e meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Estratégia de resgate, adolescentes de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, conforme a organização do Estado. Grupo prioritários especiais, imunodeprimidos, tá? Nós temos pessoas de risco, né? De rua, usuários, né? Que faz uso, né? Foi vítima de abuso sexual, né? Faz uso se contaminou, né? Como eu posso dizer, a gente chama de PrEP, né, que é o profilaxia, né, que a gente utiliza para pessoas que foram expostas, né? Então, esse nosso público-alvo, né? Esquema, uma dose entre 9 a 14 anos e tem um resgate que é uma dose até 19 anos, ou seja, grupos especiais, né? Os grupos especiais chama de 2 ou 3 doses, conforme a idade ou condição clínica. Então, o esquema é uma dose entre 9 e 14 anos. Então, a pessoa completou 9 até 14 anos, tem uma dose, né? E o resgate até 19 anos. Qual é a dose? 0,5 via intramuscular, deltoide, tá? É o local de administração, tá? Mulheres que amamentam podem ser vacinadas, são precauções, entendeu? Ela pode tomar essa vacina, ela só não pode tomar se ela estiver grávida, né? Se estiver grávida, não toma, não, vai tomar só depois que tiver o bebê, tá? No pós-parto. Hipersensibilidade grave aos componentes da vacina. Administração conjunta pode sem problema nenhum, tá? E qual seriam esses grupos prioritários, gente? Olha só, deixa uma diferença aí, tá? Por exemplo, mudou o esquema, entendeu, do HPV, que é para grupos prioritários. Então, chegar uma mulher, por exemplo, com um imunodeprimido, um homem, né? De 9 a 45 anos, ele vai tomar 3 doses. Então, é 0, 2 e 6 meses. Pessoas com papilomatose respiratória, né, recorrente, se a pessoa tiver a partir de 2 anos, né, e a partir de 2 anos vai tomar 3 doses, que chega o mesmo esquema, 0, 2 e 6 meses, tá? Então, usuários que pré-exposição, por exemplo, de 15 a 45 anos, 3 doses, 0, 2, 6 meses. Pessoas vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos, 2 doses, 0, 6 meses.
15 a 45 anos, 3 doses, 0, 2, 6 meses. Vacina meningocócica ACWY, protege contra meningites, né? ACWY. Indicação, reforço aos 12 meses e mais adolescentes, no caso de 11 a 14 anos, tá? Qual o esquema? Dose única conforme a faixa etária, volume 0,5 ml via intramuscular. Bom, o público-alvo que eu tenho aqui é de crianças, né, de 12 meses, que é o preferencial, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Adolescente de 11 a 14, né? Esquema de vacinação, reforço aos 12 meses após o esquema básico, né, da meningo C. Intervalo mínimo, 60 dias após a segunda dose da meningo e pode ser aplicado até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá, gente? Muita informação hoje, né? A cabeça tá, mas vamos lá, gente, ó. Modo papa-légua, porque o edital está aí pegando fogo. A prova é dia 2 de novembro. Vamos embora. Para cima, bora para cima, meu povo. Esquema de vacinação do adolescente. Uma dose entre 11 e 14 anos. Pode ser dose de reforço ou única, conforme a situação vacinal encontrada. Administração é 0,5, tá? Via intramuscular, local deltoide ou antero, né, lateral da coxa, dependendo da massa muscular, né? Bora lá. Aqui a atualização do cartão, criança com 12 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Esquema básico completo, sem esforço, aplicar reforço, apenas uma dose, aplicar reforço. Sem comprovação vacinal, dose única. Precaução e contraindicação, adiar se tiver febre, contraindicado em caso de hipersensibilidade à dose anterior ou componentes. Não recomendada para gestantes, tá, gente? Lactentes, essa vacina. Pode ser administrado conjuntamente? Pode. E se tiver surto? Bloqueio indica apenas surto se for confirmado no laboratório, né? Então, vai ter uma estratégia na esfera de governo, entendeu? Vai fazer uma campanha. Vamos vacinar. Aí começa a campanha de vacinação, porque está tendo muito caso. E aqui a nossa tríplice, como a gente já falou um pouco sobre ela, né? Só para poder a gente seguir, entendeu? Aqui o nosso público-alvo, né? Contra a difteria, tétano e coqueluche, importante para a proteção do recém-nascido por meio de vacinação de gestante e profissionais de saúde. Então, gestante e profissionais de saúde que tomam DTPA, tá? Gestante a partir de 20 semanas, como eu falei anteriormente, puérperas até 45 anos após o parto, ou, perdão, 45 anos não, 45 dias após o parto, né? Se não são vacinadas na gestação, profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários em maternidades e UTIs neonatais, principalmente eles, tá? Transplantados de célula-tronco, hematopoéticas também, entendeu? Conforme o CRI, e administração 0,5 ml intramuscular, região deltoide. E esquema de vacinação, tá? Uma dose, né, a partir de 20, como a gente falou, né, os profissionais toma também uma dose, né, mesmo vacinado há 10 anos, reforça a cada 10 anos ou 5 anos em caso de risco de exposição, porque a DTPA, né, é igual com a mesma recomendação da DT, gente. Sem esquema básico, iniciar com uma dose de DTPA e completar esquema com DT. Gestante, aquilo que eu falei para vocês, não tem esquema, nunca tomou? Vai tomar 2 doses de DT e uma de DTPA a partir de 20 semanas. Com o esquema básico completo, ela já tomou as doses todinha da DT, mas vai tomar uma DTPA porque está grávida, tá? Se não foi vacinada na gestação, vai aplicar até 45 dias após o puerpério, ou seja, ela não tomou quando estava grávida, ela teve o menino dela, aí vai tomar até 45 dias após o parto, ok? Bom, precaução, HIV não contraindicada, mas pode reduzir a resposta imunológica. Imunossuprimidos pode ter resposta menor. Avaliar se houver febre, né? Tem que ficar atento, né? Se tiver febre, não toma, né? A dia, entendeu? E aí, choro persistente, né? No caso, se for aplicar, no caso, no público, né? 3 horas ou convulsão até 3 dias após a dose anterior, tá? O choque anafilático após a dose anterior, por exemplo, de penta, DTPA, DT, DT, DTPA, a celular, ou
hexavalente, né? Se tiver encefalopatia, até 7 dias após a aplicação da vacina, contendo pertúrcio, nesse caso, continua apenas com a vacina contra a difteria e tétano, tá bom? Pode ser tomada junto? Pode, sem problema nenhum, tá? Ufa, né, gente? Aqui foi um papalégu aqui para vocês, né? Então, nossa senhora, quase que a gente não termina aqui hoje, né? Gente, é o seguinte, a gente vai fazer simulado desse conteúdo, tá? Eu vou colocar lá na plataforma questões só de vacina e você vai pegar o conteúdo, tá? Vai pegar também essa aula para poder você responder e vai colocar lá na plataforma os teus gabaritos para poder a gente avaliar se você realmente tá firme e forte sobre calendário nacional de vacinação, tá bom, gente? Obrigado aí, tá? Por vocês estar aqui junto com a gente e ó, bora para cima. Sensa Boa Vista. Estamos aqui firme e forte, tá bom? Beijo para vocês.